Empreender para o Cláudio é uma coisa séria e ele leva o assunto à risca. Educador físico por formação, o empreendedor decidiu revolucionar o seu campo de atuação e não ficar apenas como professor ou personal trainer. De sua inquietude, Cláudio criou um método próprio de treinamento físico, que tem como base o Kettlebell, uma ferramenta de origem russa que data do século XVIII. É uma espécie de peso em formato de chaleira metálica utilizada em exercícios físicos para modelar o corpo e atuar diretamente no condicionamento físico e na saúde funcional de quem a utiliza. Ele criou uma não academia, como classifica o seu negócio, e atravessou com muito custo a pandemia. O empreendimento está crescendo e Cláudio já pensa longe. Torná-lo uma franquia e licenciar o método de treinamento para que outros estabelecimentos também possam adotá-lo. Esse é o negócio dos sonhos do Cláudio e da sua mulher, a Ana, que está criando uma nova cultura de treinamento físico. Cláudio Novelli, 46 anos, eu sou profissional de educação física. Kettlebell Smart Club é um projeto que nós víamos desenvolvendo já há algum tempo e acabou se tornando a representação de um esforço, de uma construção, de um sonho que era levar uma metodologia própria para várias pessoas e poder divulgar a ferramenta que a gente mais usa, que é o Kettlebell, esse peso de origem russa, não só de uma forma esportiva, mas de uma forma que a gente conseguisse realmente promover a saúde das pessoas com um tipo de treinamento diferente do que se vê no mercado. Mas a ferramenta principal de trabalho é o Kettlebell. Então ele não é a estrela da casa, porque a estrela da casa sempre vai ser a pessoa que está à nossa frente, mas é a ferramenta principal de trabalho. E ela dá várias possibilidades para a gente trabalhar de uma forma bem diversificada, que só com o halter e outros instrumentos que são comuns em outros centros de treinamento a gente não conseguiria alcançar. Desde que eu me dou por gente, eu tô em alguma forma de empreendimento na minha vida. Desde pequeno, eu já procurei trabalhar por conta, já vendi raspadinha na porta de casa, já vendi camiseta em shopping, já fui DJ profissionalmente nas horas vagas, isso com 16 anos de idade. Já tive lava rápido, já trabalhei em gráfica por conta própria para complementar minha renda com 11, 12 anos de idade. Já tive empresa de locação de equipamento para casa noturna, já fiz de tudo um pouco, então eu acho que empreender está no sangue, sempre foi uma vontade muito grande. A Kettlebell Smart Club surgiu de uma necessidade que eu tinha de unificar um ponto de atendimento para os meus clientes de personal. No início, o projeto foi muito rechaçado pelas pessoas, inclusive pelos meus clientes de personal, porque eu nunca fui muito de seguir a linha tradicional. Então eu tenho que fitness, ok, bacana, mas eu estava cansado de trabalhar com fitness já, eu estava cansado de ficar fazendo curso e oferecendo mais do mesmo, e algumas coisas vieram chamando minha atenção ao longo da minha carreira. Quando eu trabalhei num hotel Renaissance muitos anos atrás, eu implantei o programa de personal training lá e uma coisa que eu percebia das pessoas que contratavam aula de personal training é que elas queriam uma aula diferente daquela aula de musculação que se fazia. Então, a primeira coisa, um personal tem que ser um cara que oferece um produto diferenciado do que a grande massa de professores está oferecendo. Essa foi a primeira coisa. Então eu comecei a procurar me diferenciar. Como eu tenho muita vivência em arte marcial, comecei a incluir muita calistenia nos meus treinos, que é exercício feito com o próprio peso do corpo. E comecei a incluir muito a parte de alongamento e mobilidade, tudo herança das artes marciais. Alguns alunos começaram a dar feedback, olha, seu treino é ok, bacana, tem muito personal que eu já vi por aí que dá um treino bem parecido com o seu, mas o alongamento que você faz é uma coisa incrível. Então comecei a investir mais em buscar mobilidade. E pela vivência em arte marcial, como eu tenho muita dificuldade em decorar algumas coisas, eu não conseguia ficar decorando kati, kata, saída de quadril, eu passei por várias artes marciais, eu acabei chegando numa arte marcial russa, que não tem nada de forma fixa, não tem nome, não tem nada coreográfico para se decorar. E nessa arte marcial falaram, olha, você quer lutar melhor, quer
golpear com bastante força, vai treinar kettlebell esportivo, kettlebell esporte, né? Levantamento competitivo de kettlebell. E eu comecei a procurar aqui no Brasil, tinha uma empresa só que trabalhava com certificação de kettlebell, mas era uma versão fitness. E eu comecei a procurar essa forma esportiva, então, para entender melhor como que eu me movimentaria tendo golpes mais eficientes na arte marcial que eu estava praticando. E acabou que eu gostei tanto do trabalho com kettlebell que eu acabei me tornando 3 vezes campeão mundial. Fui para a Europa competir, ganhei 3 títulos no mesmo ano, em modalidades e categorias diferentes. E eu passei a implantar o kettlebell nos meus treinos. Então eu saí de uma musculação e em poucos anos eu estava trabalhando com alongamento, mobilidade, calistenia e kettlebell. Então eu estava muito distante do que é conhecido como personal trainer pelo mercado. Criei a metodologia própria que abraça isso tudo, que abraça a mobilidade, que abraça a calistenia, que abraça o kettlebell, mas que tem como mote promoção da saúde. A gente conseguiu chegar no meio termo, eu batizei essa metodologia de cinética, então junta um pouco de Gary Gray, que é um fisioterapeuta americano que trabalha com treino tridimensional, junta muito de arte marcial russa, junta de levantamento de peso, junta mobilidade, juntam várias frentes e a gente consegue ter hoje uma metodologia simples, replicável, porque eu quero transformar a KSC em franquia e licenciar isso para outras pessoas aí, para outras grandes redes no país. E eu tenho um baixo custo de investimento justamente por não ter máquina e tenho uma durabilidade do material que é praticamente eterna, né? Um kettlebell você comprou, você vai trabalhar com ele, o seu filho, os seus netos, bisnetos, ele vai continuar lá. Talvez no máximo que você vai precisar de investimento é numa pintura e olha lá. A gente está aqui na região da Vila Leopoldina. Eu tinha muitos clientes por aqui, no Alto de Pinheiros, atendia muito num clube aqui próximo e eu estava sofrendo um pouco com deslocamentos pela cidade. Eu não queria mais ficar indo tanto para cima e para baixo. Eu chegava a rodar 1.400 quilômetros por semana de moto e isso era extremamente desgastante. Eu comecei a ver que alguns clientes que moravam aqui na região tinham casas que nessas casas existia uma edícula, existia um salão, alguma coisa. A gente começou então a procurar um imóvel com essas características para concentrar alguns clientes de personal que eu tinha. Conseguimos encontrar, então, o espaço aqui que a gente tem, a Kettlebell Smart Club hoje, é um espaço anexo da nossa residência e nós começamos a montar esse centro de treinamento aqui, focado em clientes de personal training. Com a pandemia, foi excelente para a gente, porque todos os clubes fecharam, todas as academias fecharam, academia de condomínio. Então, todo mundo que eu atendi em outros locais acabou vindo para cá. Ficou, assim, uma agenda realmente bastante movimentada. Era sair uma pessoa, sanitizava, entrava outra. Depois de um tempo que acabou o lockdown, deixamos de estar em bandeira vermelha e tudo mais, quando a gente começou a ter uma abertura das academias para o público, nós começamos então a chamar outras pessoas, chamar o público em geral, para vir para cá para treinar com a gente, para que nós pudéssemos apresentar essa ferramenta, apresentar a nossa metodologia, apresentar a nossa forma de enxergar o treinamento, a nossa forma de trabalhar. Então, realmente começamos aí a trabalhar com as portas abertas pós-pandemia para um público geral. Começamos num sistema que era bem parecido com o personal, as pessoas pagavam por aula, então era um sistema que você treinava, pagava, depois passamos a ter vouchers, então eu comprava de 10, 15, 20 vouchers, um pacotinho, e você ia queimando esses vouchers aí ao longo do tempo, até que a gente chegou a um formato de mensalidade, plano trimestral, plano semestral, anual, e começamos a fazer um programa de treino melhor estruturado. Antes, os nossos treinos eram: chega, a gente conversa com as pessoas e decide o que faz. Hoje a pessoa chega, tem um treino montado próprio na lousa, todo dia o treino é diferente, e isso é uma coisa que chama muita atenção dos nossos clientes, a questão da diversidade, zero monotonia, e acaba produzindo um efeito muito bacana no corpo, porque o corpo fica muito inteligente, muito forte, ganha muito fôlego, com uma velocidade, uma segurança bastante representativa, e a cada 3 semanas, para a gente continuar chocando o metabolismo das pessoas, a gente troca toda a estrutura de treino. Eles se sentem acolhidos aqui pelo ambiente, que é um ambiente bastante familiar. A gente tem uma biblioteca aqui, a gente tem um lounge, a gente tem um café, a gente coloca docinho para o pessoal junto do café. Então agora a gente tem quebra-queixo, já tivemos suspiro, já tivemos MM, já tivemos brigadeiro.
já tivemos um pouco de tudo. Estamos sempre procurando ouvir os nossos clientes. Então tem muito produto aqui dentro que foram eles mesmos que criaram, e isso acaba sendo uma coisa bastante interessante, porque a gente atendia ou personal ou aula coletiva, daí alguns começaram a pedir, eu queria fazer coletivo e 1 personal por semana, ou coletivo e 2 personagens por semana. Nós fomos criando, como eu tenho alguns títulos aí de levantamento de peso, alguns clientes começaram a falar, eu quero fazer isso que você faz. Hoje nós temos 9 horários na semana só para levantamento de peso também. Tem horários hoje para reabilitação, então tenho turmas específicas. Então nós fomos ouvindo e fomos montando alguns produtos específicos de acordo com a demanda do nosso próprio mercado. A palavra de ordem aqui é o seguinte, o que menos importa na verdade é o treino. O que importa é o cliente chegar e ele tem que sair melhor do que quando ele entrou. Bom, hoje nós somos 4 professores trabalhando aqui na KSC e nós trabalhamos em 2 períodos. O período que vai das 6 horas da manhã até 1 hora da tarde, temos uma pausa. Depois nós vamos das 5 horas da tarde até as 9 horas da noite. E em alguns dias nós temos o treino no meio da tarde de levantamento de peso, do Kettlebell Sport, que é um treino direcionado principalmente para professores de educação física. Então, com esses 4 professores, com todos os programas que a gente tem de personal, de reabilitação, de treino funcional e do personal trainer, nós estamos atendendo na casa de 70 pessoas aproximadamente. No plano mais básico são 37 pessoas e nós temos parceria também com os aplicativos que trazem as pessoas através do RH das empresas para cá. Então nós temos a parceria com o Gympass, temos a parceria com o TotalPass, vem aumentando gradativamente, todo mês entra mais gente, aumenta a nossa quantidade de check-in e a gente vai conseguindo reproduzir a nossa metodologia. Uma obrigação que nós temos é trocar o treino todos os dias. A pessoa não tem como repetir treino aqui na KSC. O que a gente tem de registro de treino coletivo já dá para a pessoa vir treinar todos os dias, de segunda a sábado, por 5 anos e meio, sem repetir nenhum treino. Então é extremamente diversificado, a gente tem sempre tudo registrado, tudo anotado, e a gente está sempre criando coisas novas. E a gente já chegou a criar um algoritmo, inclusive, para desenhar os treinos para a gente dentro de um Excel. A gente trabalha desde fazer um exercício fixo no lugar, com os pés parados no chão, com fazer o exercício, tendo deslocamento para frente, para trás, abrindo lateralmente, fechando lateralmente, abrindo com rotação, fechando com rotação, com um pé mais alto do que o outro. E é outra política da casa. Eu garanto, qualquer pessoa consegue fazer. A gente tem cliente aqui com 12 anos de idade, a gente tem cliente aqui com 75 anos de idade. Todos conseguem fazer o mesmo treino. Bom, depois de 3 anos aqui, o que a gente conseguiu primeiro é criar um reconhecimento da nossa forma de atuação como não sendo uma academia. Então nós começamos a usar o termo que nós somos uma não academia. Então nós procuramos nos referenciar aqui como um espaço de treinamento, um centro de treinamento, um espaço funcional, algo nesse sentido. Porque nós fazemos muita coisa diferente do que se faz numa academia. Então eu brinco que é assim, primeira coisa, não tem espelho aqui dentro. Porque você não tem que ficar olhando para o que você está fazendo ou olhando se você é bonito ou é feio. Você tem que ter resultado. E para você ter resultado, você tem que olhar para você. E na rua não vai ter espelho para você ficar se olhando. Você precisa entender o que está acontecendo com o teu corpo. Então já é a primeira coisa que muda numa academia. Segundo, a gente acredita que se você fizer o treino e não postar nada na rede social, vai dar resultado também. A gente não acredita nessa mandinga de que você precisa postar, tá pago. Não, você pode fazer sem postar que dá resultado também. Terceiro, você vai chegar aqui e se o professor estiver dando atenção para uma pessoa ou 2 só naquela panelinha, que a gente vê muito acontecer em academia, o professor vai ser demitido. Isso não acontece aqui. Então o professor está aqui que é para dar atenção para todo mundo igualmente. Você só vai ter atenção diferenciada se você estiver sendo atendido no momento por um professor num plano de personal training. Aí tudo bem. Aí se ele não te der atenção, aí sim é um problema. Então nós conseguimos criar essa identidade de ser uma academia que leva o cliente efetivamente a sério. A gente sabe o que o cliente faz de trabalho, a gente conhece as dores do cliente físicas, a gente sabe o cliente que tem uma pressão psicológica maior, o cliente que é mais estressado por questão de trabalho, por questão de família. A gente sabe a história das pessoas, a gente conversa com as pessoas, a gente realmente tem aqui não números de matrícula na mão que vão se somando, mas histórias que a gente vai transformando aqui dentro. Recurso financeiro para construir aqui talvez seja o
pior exemplo a ser seguido, porque foi tudo na base de pegar a caixa próprio e pegar empréstimo na pessoa física, porque eu tinha acabado de abrir o CNPJ. A primeira ação que eu tive com o meu CNPJ foi alugar o espaço, eu não tinha nem conta em banco ainda. Então a gente foi pegando dinheiro emprestado com mãe, com cunhado, com todo mundo que fosse, taxa de juros lá em cima. Fizemos uma reforma, porque o espaço aqui era tenebroso, não tinha nada de acolhedor. Foi um começo bem turbulento, a gente quase quebrou. No ano passado foi bem desafiador também, algumas questões pessoais, a empresa estava muito centrada em mim, eu tive uma Covid, em seguida tive um acidente que eu perdi uma parte da visão, um acidente doméstico, minha esposa teve Covid, cliente teve Covid, então a gente ficou muito tempo fechado, a gente perdeu muito cliente com isso, a gente perdeu várias aulas, na época não era por mensalidade ainda, a gente quase quebrou, né? E eu entrei numa depressão por isso e eu devo à minha esposa e ao Gustavo o fato de eu ter saído dessa depressão. A gente começou a conversar mais sobre o que fazer, sobre como ter uma gestão mais eficiente, como tornar o modelo replicável, como poder crescer, como colocar alguma camada de serviço digital no que a gente estava entregando. Criamos um perfil secreto de Instagram e as coisas começaram a tomar uma nova energia, começaram a tomar um novo rumo, um novo vulto e a gente começou a ser mais conhecido na região, começou a crescer e começou a se tornar um ambiente mais agradável aqui de vir. O que a pessoa precisa investir é em conhecimento técnico e precisa investir também em conhecimento de gestão e precisa investir bastante em marketing de vendas. E eu digo assim, a única profissão que existe no mundo é a profissão de vendedor. Tem gente que fica pé da vida comigo com isso. Você pergunta numa palestra quem é vendedor aqui, praticamente ninguém levanta a mão. Gente, o médico está vendendo o tratamento, está vendendo a cirurgia, está vendendo indicando o remédio, mas está vendendo a hora dele, está vendendo o conhecimento dele, o advogado está vendendo a petição, o professor está vendendo a transmissão de conhecimento, o massagista está vendendo o relaxamento, o profissional de educação física está vendendo saúde. A pandemia foi uma época bem peculiar porque eu estava cheio de cliente de personal aqui e eu achei que fosse continuar cheio de cliente durante um bom tempo. Só que quando abriu toda a questão de poder se voltar para clube, poder se voltar para as academias em si, o que acabou acontecendo é que os meus clientes que estavam vindo aqui, eu tolamente achei que eles fossem continuar, eles simplesmente se espalharam para tudo quanto é canto, eles voltaram para as academias de clube, de condomínio, etc. E eu tive um down aqui assim, né? Deu uma estolada assim no nosso financeiro, no nosso caixa, na nossa quantidade de alunos frequentadores. Então a gente teve um bom impacto com isso, só que o que me segurou foi uma outra frente que não tem exatamente a ver com a empresa, mas foi o fato de a gente criar cursos de capacitação para professores de educação física. Então eu fui tocando esses cursos de capacitação para os professores, eu fui fazendo com que essas vendas online acontecessem e isso segurou esse nosso período final de pandemia e início de trabalhar com portas abertas realmente para um público mais amplo, de forma salutar para a empresa, vamos dizer assim. Mas foi bem desafiador. A gente teve que se adaptar bastante e começar a procurar um novo tipo de público. Como eu me recusei a sair daqui para ir atender os personagens fora, então eu perdi quase toda a minha carteira também. Eu tinha 17 clientes de personal, baixei para 3. Hoje que eu estou recuperando essa carteira, isso, e a gente já está falando aí de um ano e pouco, mais ou menos, um ano e meio. Então nós falamos, bom, como é que nós vamos repor esse gap que a gente teve financeiro? Então justamente começamos a procurar fazer mais vendas, procuramos estudar mais marketing, a divulgar mais, a tentar ser mais conhecido na região, principalmente de forma digital. Então começamos com anúncios em Facebook, em Instagram, Google, fomos buscar parceiros que ajudassem a entender um pouco a gestão. Nisso entrou o Sebrae também, nós nos inscrevemos no ALI, né, o projeto de aceleradores locais de inovação, agentes locais de inovação, para a gente foi muito útil, para a gente entender algumas questões nossas também
de oportunidades, de ameaças, de força, né? Todo o nosso SWOT. Foi muito bom para a gente posicionar os nossos produtos, foi muito bom para a gente fazer um reposicionamento de marca. A empresa não era KSC, era KGB, então eu já tropeçava com algumas questões assim de pessoas que sabem o que significou a KGB, então veio guerra de Rússia e Ucrânia, a gente mudou toda a identidade visual da empresa e foi uma mudança muito bem-vinda, por sinal, porque o ambiente se tornou muito mais acolhedor, o layout do ambiente se tornou mais leve, as cores se tornaram mais leves e é assim, é aprendizado constante. Além da parte de gestão, o que eu cuido é da linha de frente de criar os métodos de treinamento, de criar as propostas efetivamente de atendimento aqui para as pessoas. Eu cuido também de fazer o treinamento dos nossos professores e eu cuido também de fazer as vendas. Então nós temos parcerias com redes de academia que pedem para nós fazermos cursos de capacitação, que pedem para que nós façamos atualizações técnicas, que pedem que nós participemos de projeto verão, ou que a gente vá para palestra. Então essa linha de frente eu estou sempre atuando. A parte de finanças eu deixo toda na mão da minha esposa, que ela que é diretora financeira, é minha sócia no papel e também é professora aqui da casa. Então eu deixo tudo com ela, eu fecho o negócio, só mando o comprovante e falo, olha, tá aqui, fechei essa operação assim, 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 assado. Então toda a parte de gestão, emissão de nota fiscal, isso é tudo ela que lida direto com o contador e a gente tem um contador aqui também que é super parceiro nosso. Então, para a gente conseguir parcerias com o Conselho de Educação Física, para a gente conseguir prestar serviço para o SESC, para a gente conseguir fechar contrato com grandes empresas, a gente tem que estar com tudo rodando muito bem. Todas as certidões negativas de débito a nível municipal, estadual, federal, todo o cadastro de CNPJ, todas as nossas certidões de débito a nível municipal, estadual, federal, nas 3 esferas, cadastro de CNPJ, certificação digital, tudo isso tem que estar em dia, porque quando vem um contrato desse a gente tem que ser ágil, a gente não pode perder tempo. E é uma questão de know-how que a gente vai ganhando também. Como eu quero transformar isso em breve numa franquia, eu tenho que estar com tudo isso em mão muito claro. Planos futuros que nós temos aqui para a Querobel Smart Club. O primeiro deles é transformar num modelo franqueável. Então nós termos sempre os mesmos fornecedores, temos o mesmo padrão de layout, definição de cor, identidade visual, identidade de comunicação até com fontes. Nós temos fonte comprada propriamente para o tipo de comunicação que nós fazemos, organização de mídias sociais. Nós temos já projetado, e isso também foi uma coisa de gestão feito junto com o Sebrae, todo o nosso planejamento de marketing do ano que vem, 2023, está tudo planilhado, está tudo pronto. A gente tem que crescer, porque eu quero fazer com que esse nosso trabalho atenda mais pessoas, torne mais gente saudável, torne mais gente feliz com o próprio corpo, com a própria cabeça, com a própria saúde. Eu quero estender essa oportunidade para mais profissionais de educação física poderem empreender, terem um espaço de 30, 40, 50 ou como aqui 80 metros quadrados e poderem faturar 15, 20, 30 mil no mês, ao invés de ficar dependendo de uma CLT, ao invés de ficar dependendo de um salário aí que raras vezes vai chegar em 5 dígitos, quando muito, às vezes chega em 4 dígitos. Eu quero quebrar com a KSC, com o modelo replicável de negócio, essa história de que profissional de educação física, o professor de educação física ganha pouco. Ganha pouco quem fica na zona de conforto. Eu já vi médico ganhar pouco, eu já vi advogado ganhar pouco, eu já vi advogado fazer Uber, inclusive, para complementar a renda, na minha própria família isso, inclusive, um primo. Então, não existe profissão que ganha pouco, existe oportunidade de negócio mal explorado. O que a pessoa precisa investir é em conhecimento técnico e precisa investir também em conhecimento de gestão e precisa investir bastante em marketing de vendas. E eu digo assim, a única profissão que existe no mundo é a profissão de vendedor. Tem gente que fica pé da vida comigo com isso. Você pergunta numa palestra quem é vendedor aqui, praticamente ninguém levanta a mão. Gente, o médico está vendendo o tratamento, está vendendo a cirurgia, está vendendo indicando o remédio, mas está vendendo a hora dele, está vendendo o conhecimento dele, o advogado está vendendo a petição, o professor está vendendo a transmissão de conhecimento, o massagista está vendendo o relaxamento, o profissional de educação física está vendendo saúde. Você tem que transmitir uma imagem de seriedade. A sua imagem é você SA, você é a empresa.
Então, primeiro, se transforme para você tentar vender alguma transformação. E a forma de você vender transformação, sem ficar empurrando venda goela abaixo, ficar dando desconto e tal, é você mostrar que você já fez por você mesmo. Então funciona em você, muito provavelmente você cria uma identificação e vai funcionar pelo outro, e a venda é simplesmente algo que se torna natural. Então esse é o futuro da KSC, crescer, se multiplicar de uma forma orgânica, se multiplicar como uma franquia, se multiplicar em licenças de uso do nosso método de treinamento. As dicas que eu posso dar para quem quer empreender. Primeiro de tudo, ouça o mercado. Não sai falando, olha, eu tenho um produto lindo, maravilhoso, incrível e todo mundo vai comprar. Não, pesquisa, porque pode ser lindo, maravilhoso para você e o mercado não está nem aí para o que você está falando, porque nem entende o que você está falando. Segundo, se você ficar usando jargão técnico, linguagem técnica, quem vai entender é o cara que estudou a mesma coisa que você, não o público final. Outra coisa, não peguem empréstimo na pessoa física porque é muito caro. Conversem com o banco é seu parceiro. E se você tem uma boa ideia, escreva, faça um projeto, coloque no papel, vá atrás de quem realmente entende de gestão. Então eu recomendo 2 polos assim que você pode buscar para gestão. Então o primeiro é o Sebrae. Está entupido de curso de capacitação que pode realmente tirar você de achar que é empresário para realmente se tornar um empresário. Já formei mais de 200 pessoas em mentoria técnica e o pessoal falou, Claudio, na hora que você lançar o programa de franquia, me avisa, não importa quanto custar, eu tô dentro. Porque eu sei que o que você faz é sério, dá certo, você não para. Você é um cara que tem uma insanidade, assim, é incessante em buscar sucesso e é isso que me move. Vou fechar com uma frase do Bernardinho para empreendedores. Não se fazem campeões no conforto, campeões vivem no desconforto. Campeões são criados no desconforto. Se você está confortável, você está começando a entrar na rampa de descida, você está começando a estolar para o fracasso. Esteja desconfortável como empreendedor o tempo inteiro. Aceite o estresse de estar desconfortável. Isso é gasolina para você.